Muito bom dia, são 8 horas em ponto, está começando o Comunidade Alerta deste sábado, hoje dia 4 de abril, o sábado de Aleluia, que antecede a Páscoa. Estamos chegando para o restaurante Casa de Carnes do Matinho e tem almoço de Páscoa no restaurante do Matinho neste domingo. Você pode agendar com a sua família pelo 3762-8313. E Gás do Queiroz, faltou gás, chamou Gás do Queiroz, qualidade Liquigás, teleentrega 98020-2232. Comunidade Alerta de hoje vai falar sobre projeções, perspectivas, eleições 2026. O programa de hoje, além da participação do Silvio, vai contar também com a participação do advogado Mauro Rauschildt, que além da área jurídica, também conhece muito da área política, afinal também já foi secretário de Estado, já esteve na presidência do INSS em Brasília, né? Já foi candidato a prefeito no município de Bom Retiro do Sul e tem uma vasta relação com o meio político nacional e estadual. Silvio, tu tem a primeira pergunta, direito à primeira pergunta. Tempo. Não é os debates eleitorais ainda. Não, primeiro saudar o Mauro, também o convidado especial que ele traz junto, o Nathaniel Scheffler, saudar os nossos ouvintes, agradecer muito, Mauro, mas eu quero assim situar o ouvinte. Além dessa apresentação que o Lucas fez, eu sei que o Mauro Rauschildt é filho do Mário Rauschildt e neto do Marino Gergen, lá da Rua Antônio Moraes Viegas, extensão da Rua Antônio Moraes Viegas, que intercepta aqui próximo ao hospital, passa do lado do hospital, intercepta na Senador Pedro Machado, e dá lá nos fundos, eu hoje não sei se já tem extensão para o interior de Estrela, mas é de lá que eu conheço o Mauro. Sei que o Mauro teve uma passagem na Receita Federal, em Lajeado, né? E depois foi a Brasília. Eu me lembro de um fato que o Mauro organizou uma baita festa do seu aniversário lá em Bom Retiro do Sul. 2012. Que ano? 2012. 2012. Naquele momento você estava como... Presidente do INSS. Presidente do INSS. Convidou políticos de todas as siglas, um senhor evento, e todos aqueles políticos, deputados e tal, todos eles discursavam e te lançavam como uma espécie de pré-candidato a deputado federal. E aí, na semana seguinte, a Dilma te exonerou. Tem como descrever isso? Faz parte do nosso cardápio de hoje? Na verdade, o lapso temporal só é um pouco mais longo ali. Isso foi dia, se eu não me engano, 30 de março que aconteceu. Eu acabei sendo em novembro, mas logo depois começaram os desgastes, isso sim, né? Porque, na verdade, naquele momento a história ela é interessante, porque naquele dia estavam lá, Lucas, né? Estavam lá o deputado Marcon, né, que era do PT, é deputado até hoje, estava lá... Dionilson Marcon. Estava lá o deputado Danley, hoje ainda deputado Danley. Estava lá, à época, ele não era chefe da Casa Civil ainda, mas era ministro, Eliseu Padilha. Estava lá o ministro Garibaldi viria, mas ele teve um incidente naquele dia e aí não conseguiu vir, e por isso o Tarso não estava, porque o Tarso era governador e o Tarso viria acompanhando o Garibaldi na noite lá, e aí acabou tendo e ainda tinham lá muitos candidatos, muitos deputados estaduais, então foi uma noite muito eclética, mas o ponto alto, né, pena não estar mais hoje entre nós, né, para poder até confirmar, o ministro Eliseu Padilha, naquele dia, né, faz um discurso inflamado, né, do Vale do Taquari. Naquele momento havia um conflito, porque já estava começando ali alguns atritos, né, sempre MDB e PT, embora juntos, mas sempre tinham suas dissidências, e o Padilha dizia assim, vocês acham que o governador Tarso tem muitos recursos para administrar? Quem tem recursos e muito maior, o segundo ou terceiro maior orçamento do país, quem administra é um cara aqui de Bom Retiro, é esse cara que vocês têm que eleger deputado. E daquele dia em diante, então, né, a minha vida deixou de ser
vamos dizer assim, uma certa tranquilidade, né, sendo só um gestor, e eu passei a ser um ator político no processo, né, isso, mas faz parte do jogo. Agora, isso assim, ó, tudo são experiências, pegando né? esse recorte lá, tá? Muitos já me perguntaram agora recente, Mauro, e a gente te traz programa como um analista, né? Aí me perguntaram, o Mauro não tem pretensão de concorrer nesta eleição 2026? Não, Mauro não tem pretensão de concorrer em nenhuma eleição mais daqui para frente, né? Eu acho que eu cumpri minha missão na política, né? Quando eu fui candidato a prefeito em 2000, né? O sonho da minha vida como prefeito era um dia ser deputado, mas não pelo cargo de deputado, porque o sonho da minha vida era ir para Brasília, né? Porque eu achava que Brasília era onde as coisas aconteciam, e de fato é onde as coisas acontecem. Então, a minha ambição como prefeito, óbvio, sempre foi ajudar a minha cidade, mas o meu plano era um dia poder chegar em Brasília. E a vida quis que eu perdesse a eleição, e na eleição seguinte eu tinha um cenário muito, muito, muito favorável, eu tinha mais de 70% nas pesquisas, né? Tanto que praticamente talvez eu poderia até ser o candidato único na eleição de 2004, mas em 2013 eu fui nomeado para a Advocacia Geral da União. E naquele momento eu tomei uma decisão, né, que era então passar a atuar profissionalmente, ou seja, seguir a minha vida profissional como um advogado público, e quis o destino, né, que menos de 2 anos depois que eu assumi aqui em Lajeado, eu era procurador aqui em Lajeado, ali no INSS, e aí era junto com a Receita na época, que o Silvio destacou aqui, e eu acabei em menos de 2 anos indo para Brasília, né, fui trabalhar no PNUD, num projeto da Advocacia Geral da União e do INSS na época, e depois logo, né, já fiquei 1 ano lá no PNUD, e aí fui já procurador regional do INSS, então dos 14 estados do Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste. E quando eu saí deste cargo, fui exonerado do cargo, uma questão política local, eu voltei para Bom Retiro, 2 dias depois, né, eu acabei sendo chamado de novo para voltar a Brasília para ser o diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União, porque o ministro Toffoli, na época, estava assumindo a Advocacia Geral da União e me chamaram para assumir a escola, e aí dali sim, né, todas as portas e oportunidades surgiram e eu consegui atingir, né, funções que provavelmente, como se tivesse um dia me elegido deputado, talvez eu não chegaria à condição de ter sido ministro interino da Previdência, de presidente do INSS, de ser vice-ministro da Advocacia Geral da União, depois secretário de Estado. Então, essa carreira... E eu quero Começar ver pela política nacional. mas eu gostaria de pegar um gancho aqui que o Mauro deixou. O Silvio levantou, né? O Padilha levanta a tua bola, te coloca numa vitrine lá em 2012. Padilha, qual é o partido? MDB. Sim. E aí, naquela ocasião, você cita desgastes, enfim. Quando alguém é colocado numa certa vitrine, como é que vem essas pedradas de tudo que é lado, tentando desconstruir a imagem? Agora sim, ó, sem julgar inocências ou culpados, mas vamos pegar exemplo. Rafael Malman e Marcelo Calmo recentemente passaram pelo mesmo episódio, né, com operações de Polícia Federal, comprovações de algumas coisas, outras situações. Nós não estamos julgando as situações, mas casualmente, quando os nomes estão em alta, vem alguns arremessos e algumas operações. Isso é recorrente, tá? E aí eu posso colocar aqui mais um ingrediente a meu respeito, né? Porque quando eu saio do governo aqui, acusado de nepotismo, porque hoje minha esposa, na época ainda companheira, como se nós estivéssemos ali num conluio de ocupação de cargos, por isso nada disso restou provado, mas, né, foram 6 minutos num grande veículo de imprensa local, estadual, né, foram exposições, muitas pessoas falaram, opinaram sobre isso, e ao fim e ao cabo não virou nada, né, mas até hoje ninguém nunca me ligou para perguntar o que de fato aconteceu. E isso é muito comum, né, na política. O Rafael, e aqui também eu não conheço os fatos, não conheço os processos, tanto que envolveram o Rafael quanto envolveram o Calmo, mas eu até lembro de ter numa outra emissora dito, olha, eu, por ter passado por tantas circunstâncias de exposição e que resultaram em nunca ter tido um processo, eu não tenho um processo criminal, eu não tenho uma ação de improbidade, nunca teve nada contra mim, e o único processo administrativo disciplinar eu fui absolvido 3 vezes no processo, né, eu não me sinto hoje confortável, né, de fazer qualquer tipo de imputação.
né, de fazer um julgamento prévio, de falar antes de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente sabe que por trás de tudo isso tem política, né? A gente sabe que a minha saída era o interesse de um não eleito deputado estadual de ocupar a secretaria que eu ocupava no governo seguinte, porque o Eduardo já estava reeleito naquele momento histórico, né? Assim como havia incômodos com uma possível candidatura minha, né, a deputado federal em 2014, aqui, que era o plano quando eu estava no auge do INSS, e tinham candidatos locais aqui, tinham candidatos estaduais que tinham base eleitoral no Vale do Taquari, que eu me tornaria um incômodo, assim como nós temos hoje aqui uma pré-candidatura federal do Hanzi, por exemplo, né, que, por Deus, ainda está passando incólume, né? Que eu acho importante, aqui não estou fazendo campanha, né, mas estou dizendo assim, a importância de ter um candidato regional a deputado federal. Nós temos 2 pré-candidatos hoje, né, que é o Felipe Dil pelo Democrata e o Hanzi pelo MDB, né. Mas isso, né, que hoje talvez esteja se consolidando como um espaço natural, naquele momento não era compreensível, né, e eu sempre uso aqui como talvez a circunstância momentânea, né, que a gente está vivendo aqui com a história da duplicação do bloco 2 dos pedágios. Nós não temos hoje um deputado estadual da região e temos aqui inúmeros deputados integrando uma CPI vindo aqui falar sobre o problema nosso da duplicação no bloco 2 do pedágio, fazendo uma CPI sem saber se de fato nós temos contrariedade ou não, se nós estamos contra ou a favor disso tudo. Então, a política é complexa nesse ponto, né, por conta dos interesses. Como é que tu vê o cenário da sucessão presidencial? Olha, eu, sim, se eu fosse, vou separar aqui o analista do Mauro, né, vamos chamar assim, né, eu desejaria muito que a gente pudesse ter um espaço, né, de uma terceira candidatura que pudesse não ser vitoriosa, mas que nós pudéssemos ter uma terceira candidatura para que pudesse estar em patamares de fazer um debate mais moderado, mais produtivo, eu até diria. Porque eu acho que o cenário que está se formando, e me preparando um pouco para vir para cá hoje, né, fui dar uma estudada, né, e conversar com alguns analistas em Brasília ontem, é praticamente unânime, né, que ainda que nós tenhamos hoje uma candidatura que tenta se apresentar como, digamos assim, um centro, que é a candidatura do Caiado, né, tudo indica que nós vamos ficar polarizados entre a candidatura Lula e a candidatura Flávio Bolsonaro, né? E eu acho que nós vamos ter muito pouco debate sobre o futuro do país, sobre os problemas do país, sobre as soluções para o país, né, sobre aquilo que é realmente importante para os nossos empresários brasileiros, e aí trazendo aqui para os nossos empresários do Vale, o que é importante para as pessoas que estão buscando emprego, como é que nós vamos sair dessa situação para melhorar a renda das pessoas, para resolver a questão da habitação, para resolver a qualidade da educação. Esse debate, Silvio, me parece que ele vai ficar em terceiro, quarto, quinto plano. Nós vamos ficar fazendo acusações de quem cumpriu mais tempo de prisão, se foi o Lula, se foi o Bolsonaro, né? Quem tem mais corrupção, se foi o governo atual, se foi o governo passado. E isso desanima as pessoas da política, né? Tira das pessoas aquilo que eu reputo mais importante, que é o processo de participação da política. E pior que tudo isso, né? Se você vai para as redes sociais, você vê uma notícia de um lado ou de outro, né? Os comentários são sempre comentários absolutamente contraproducentes, né? Só de acusações, só de apontamentos de dedo, né? Para usar aqui expressões mais simples, para não pegar tão duro com relação a isso. Ou seja, não tem um processo construtivo. Como é que tu vê o caso Master? Eu acho que o caso Master é um grande problema, né? Mas eu acho que ele não é um caso, assim, eu leio só pela imprensa, não tenho aqui, tenho conversado com alguns advogados, mas ele é um problema para os dois lados. Ele não é um problema só para o governo atual. Porque o Vorcaro abarcou dentro desse avião dele de todos os lados, os políticos. Exatamente. Então, assim, é que talvez as investigações mais contundentes, né, e talvez agora até por uma questão de estratégia eleitoral dos dois lados, né, vamos chamar assim, é que talvez isso aqui se arraste por um tempo até passar o processo eleitoral, né, para aí sim depois surgirem as demandas. Porque senão vai respingar para todo mundo. Todo né? mundo, todo mundo. O Vorcaro é o grande administrador ou tem gente acima dele?
Assim, não tem ainda elementos concretos para poder fazer, mas assim, obviamente, eu não gosto muito da expressão acima dele, né? Uhum. Mas talvez haja um conjunto de pessoas em locais estratégicos que contribuíram para que isso pudesse acontecer. Eu não posso dizer aqui se nós estamos falando de organização criminosa, com lideranças, com tudo, mas quando você vê agentes do Banco Central envolvidos, quando você vê agentes da CVM envolvidos, quando você vê políticos envolvidos, quando você vê todas as circunstâncias que permeiam tudo que está acontecendo, né? Sem dúvida, ele pode talvez ser ali o catalisador de um conjunto de pessoas e informações e dados que chegam para tomadas de decisão. Mas, obviamente, não é sozinho. Se aqui nós estamos falando de corrupção ou se nós estamos falando de participação, né, independente de qual for o caminho, né, os dois são extremamente graves, né, são extremamente preocupantes, principalmente pelas consequências. Né? Porque as consequências... Falando em consequências, o que uma delação premiada do Vorcaro poderia gerar dentro desse cenário político eleitoral? Eu acho que a gente nem consegue dimensionar ainda, Lucas, o que uma delação premiada poderia fazer. Você acha que o senhor, doutor, acha que vamos ter a delação do Vorcaro? Ela já estaria em andamento ou é apenas especulação de imprensa? Eu não tenho essa convicção. Né? Olhando um pouco para essa questão das delações, né, a gente tem visto em operações passadas que muitas vezes o anúncio da delação de um grande envolvido, né, às vezes tem sido usado para fazer que outros menores envolvidos se antecipem. Porque eu tenho certeza, né, que o objetivo de quem investiga não é ter o Vorcaro como o delator. Porque dar ao Vorcaro a condição de delator é dar a ele uma série de proteções e garantias que, digamos assim, olhando para a expressão que a gente usa trivialmente, né, quando as coisas não se resolvem como a gente espera, é terminar em pizza. Né? Porque aí você deixa pelo menos neste momento, né, aproveitando aqui, eu falo assim, deixa neste momento o cara que mais tem, digamos, apontamentos, ele dizer quem fez o quê, como fez, e ainda poder daqui a pouco, né, não precisar devolver todo o dinheiro que se apropriou, e a gente já viveu isso em outras delações, né? Quando a gente viu a delação do Palocci, né, numa operação passada, né, o valor que o Palocci devolveu era menor do que o valor que supostamente ele teria se apropriado. Né? Ou seja, então você participa do processo, você se aproveita das oportunidades, você apropria patrimônio público e depois você vira delator e ainda sai, desculpa a expressão, mas sai com dinheiro no bolso. Você se sentiria confortável, à vontade para falar de STF aqui publicamente no programa e teria segurança de sair daqui dessa sala do estúdio e do que poderia lhe suceder depois de sair dessa sala? Eu acho que falar do Supremo Tribunal Federal, né, são dois mecanismos, né, que eu teria que levar em consideração. Primeiro, eu fui servidor do Supremo Tribunal Federal, né, então eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal, né, fui chefe de gabinete de ministro, fui assessor de ministro, então essa é uma perspectiva. Então eu tenho uma visão de quem trabalhou dentro da estrutura, né. Então esta é uma dinâmica. A segunda, eu sou advogado, né, tenho muitos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, né? Tenho as minhas preocupações, obviamente, também de não fazer, eventualmente, apontamentos, né, e críticas sem eu ter uma base sólida de informações, porque hoje o que a gente percebe, aqui eu não estou aqui isentando o Supremo, né, mas o que a gente percebe? Tem muitas pessoas que opinam sobre o Supremo, mas opinam por ouvir outros dizer e outros que dizem sem saber do que estão falando. Então a gente tem um problema, às vezes, né, de telefone sem fio, de reproduzir e reproduzir mal o que está sendo dito. Né? E talvez o processo mais interessante, momentâneo, se a gente quiser fazer um gancho aqui de Supremo, né, é essa decisão recente agora que encerrou a CPI do INSS. O Supremo não encerrou a CPI do INSS. A decisão do Supremo foi dizer que
esta era uma decisão interna corporis. O Supremo decidiu por 8-2 que quem tem que decidir se encerra ou não a CPMI é o Congresso Nacional. E o que o Supremo disse mais? Existe a Constituição, que diz que as CPIs têm direito às minorias para abrir a CPI, mas as minorias não têm direito de prorrogar indeterminadamente uma CPI. E o que o Supremo disse mais? O regimento, a legislação diz que quem decide se uma CPMI continua ou não é o presidente do Congresso Nacional, hoje presidente do Senado, né? O Alcolumbre, Davi Alcolumbre. Ou seja, o que o Supremo disse? O processo de encerramento da CPMI foi cumprido. Foi aberto, como tinha que ser aberto, houve o tempo de processamento, elas têm prazo de validade, está escrito na Constituição, e quem determina se vai ser continuado ou não é o presidente do Congresso Nacional. Mas o Supremo ficou com o rótulo de como se ele tivesse encerrado a CPMI. Então, isso me parece que é um pouco do cuidado. E aí, óbvio, isso aqui também é política, isso aqui também é sentimento de sociedade, sentimento das pessoas, o contexto que nós estamos inseridos. E tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que o Supremo não é suscetível de crítica. E tem muitos problemas, né? Eu sou muito contrário à advocacia de familiares no Supremo, eu sou um crítico disso, né? Por exemplo, aí nesse caso, o que para mim causa estranheza e até certo ponto, vamos dizer assim, irritação, é tu enxergares que a esposa do Alexandre de Moraes vai advogar para um banqueiro, que é o Vorcaro, depois tem empresa do Vorcaro de táxi aéreo, em que a esposa do Moraes e ele utilizam 8 vezes ao longo do ano passado, e essas documentações começam a surgir. A imprensa divulga, sim, a imprensa, conhecendo o rito jornalístico, se são jornalistas de fato sérios, eles vão checar, vão cruzar esses documentos e, cara, vão publicar. Qualquer jornalista o faria. Agora, nesse caso, esse envolvimento nesse bastidor que o STF, que os ministros têm com pessoas do nível do Vorcaro, isso é o que causa a perplexidade na sociedade. Eu vou começar com esse assunto saindo desta questão e trazendo ela para outros contextos para a gente mostrar que não é só o Supremo ou o STJ que vivem isso. Nós podemos trazer isso aqui para o âmbito do Tribunal Regional Federal, né? Porque tem aqui os desembargadores federais. Nós podemos ir aqui para o Tribunal de Justiça, onde nós temos os desembargadores, centenas de desembargadores do Tribunal de Justiça que... E aí estou falando do Rio Grande do Sul, só hipotético, existe um Tribunal de Justiça em cada estado da federação, existe 6 tribunais regionais federais, existem 27 tribunais regionais do trabalho. Nós não estamos falando aqui do TST, nós não estamos falando aqui do TSE, e o TSE com mais uma característica, né? Porque no TSE não são só ministros que estão lá, que são ministros de carreira do STJ ou do Supremo. Lá tem advogados da advocacia eleitoral que participam de um processo que, quando tem uma vaga, a OAB faz as indicações, e aí o Supremo apura quais são os nomes mais adequados, e o presidente da República escolhe advogados que integram bancas de advocacia eleitoral e que estão lá fazendo advocacia. No mesmo tribunal onde o antigo sócio, ou o sócio que se afastou temporariamente do escritório, está lá advogando. No TRE, aqui, no nosso TRE, ou em qualquer um dos TREs, também tem advogados, integrantes da Ordem dos Advogados, que são escolhidos pela Ordem, submetidos ao crivo do tribunal e depois levados ao presidente da República para escolher quem vai ser membro do TRE aqui. Muitos desembargadores que já passaram pelo TRE, que foram advogados, eram advogados de partidos políticos. É a mesma coisa. Então, só que nós focamos muitas vezes naquilo. E aí vou trazer para a minha carreira que eu pertenci na Advocacia Geral da União. Imagine, né, o Mauro, presidente do INSS. O irmão dele é advogado. Pode advogar contra o INSS.
Aí aí eu estou pegando um exemplo meu direto. Agora imagine, nós temos hoje, onde estão os grandes, perguntem para as empresas que hoje trabalham em mercados regulados. CAD, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agergs aqui no Rio Grande do Sul, tudo. Todas essas agências têm diretores e familiares que advogam. Todas estas agências e a Advocacia Geral da União inteira tem membros, como o Mauro era, e tem esposas, maridos, irmãos, tios, que advogam nos próprios órgãos aonde os colegas... Então no judiciário pode ter o nepotismo, ele é permitido. Ele não é, Ou isso não se enquadra? Mas isso não se enquadra. Nepotismo é quando quando tu emprega alguém sob tua supervisão. Isso. Aí é o nepotismo. Aqui nós estamos falando de pessoas que, bom, com um vínculo que estarão entrando com uma ação, um exemplo, o irmão do Mauro entrando com uma ação contra o INSS, ele na presidência. Então, isso não é eu estou dizendo tudo, eu não estou aqui para dizer que a esposa do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes estão corretos. O que eu estou dizendo é que isso que hoje nós apontamos o dedo para o Alexandre de Moraes, para o ministro Gilmar, para o ministro Toffoli... Tem mais telhados de vidro. Tem outros. Você que trabalhou com o Toffoli, sabia desse resort no Paraná? Não, eu conhecia o resort, né? Estive lá, inclusive, uma vez, né? Há muitos anos atrás, e nunca tive notícia, né, de que houvesse qualquer relação dele pessoalmente como dono do resort. Até porque eu estive lá, sei lá, 15, 16 anos atrás, né? Então não tinha essa informação, não tinha essa notícia, conhecia, obviamente, estive lá, né? Ainda era muito incipiente, ainda não tinha prédios maiores, eram ainda só pequenos chalés, era uma estrutura bem mais modesta. Então nunca tive nenhuma informação sobre isso, né? Nunca soube que havia, né? Então, para mim, foi muito do que surgiu hoje aqui, mais recente na imprensa, para mim é novidade, né? Mas é do jogo. Mas dá para perguntar, o Mauro ainda tem filiação política? Não, hoje eu ainda estou, neste momento, sou o presidente do União Brasil em Bom Retiro. Neste momento. Então nós vamos fazer um intervalo, depois a gente vai aproveitar e vamos falar sobre política estadual, os pré-candidatos a deputado, os pré-candidatos a governador, pré-candidatos à presidência, ao Senado. Vamos dar uma olhada nesses cenários sob a ótica de quem também permeia esse campo eleitoral de 2026. 8h34, voltamos com o Comunidade Alerta deste sábado, operações do Logan de Oliveira lá no estúdio e Laron de Andrade aqui nas imagens no estúdio 35 do Grupo Popular de Comunicação, recebendo com satisfação Mauro Rauschel, advogado, hoje fazendo análises de cenário eleitoral. E nós estamos na parceria do Gás do Queiroz. Faltou gás, chamou o Gás do Queiroz, qualidade Liquigás. Tem ponto de entrega na Dom Pedro II em Canabarro, pertinho do Canabarrense, e na Major Bandeira, no bairro Alesguta, ao lado do posto de combustíveis. E ainda o restaurante do Matinho, que está aceitando para este domingo a reserva de almoço para o domingo de Páscoa, 3762-8313. As convenções partidárias, elas vão ficar para o mês de julho. Somente na convenção partidária é que são definidos os candidatos. E a partir de 16 de agosto é que começa a campanha eleitoral, onde e quando os candidatos poderão pedir voto. Neste momento nós estamos numa pré-campanha, que no meu olhar está bem mais antecipada do que uma pré-campanha. Está quase uma campanha antecipada. E a Justiça Eleitoral está observando, mas nada assim a gente vê acontecendo. Está todo mundo jogando o jogo. Mas olhando para o cenário nacional, e daqui a pouco a gente vai para o estadual e regional. Vamos olhar o nacional. É entre Lula e Flávio Bolsonaro a disputa. Caiado tem alguma chance nesse jogo. Se Eduardo Leite tivesse sido o escolhido, haveria uma mudança em que sentido de cenário? Bom, eu, na minha avaliação e conversando um pouco com as pessoas, né, ontem, com algumas consultorias especializadas em política, né, em Brasília principalmente, de fato, né, tudo indica
né, que a gente vai ficar nessa polarização, né, Flávio, Bolsonaro e Lula, né? Embora eu ainda acredite, né, que há um espaço, embora o tempo fique cada vez mais curto, eu acho que essa demora que o PSD teve, né, na definição, e mais do que isso, né, o impacto da saída do Ratinho como candidato, né, como pré-candidato, meio que parece que deu uma desmobilizada ou meio que deu uma desarticulada aí nesse grupo que tinha um interesse numa candidatura, vamos chamar de centro, né, que se fortalecesse, né. Eu acho que o Caiado tem um papel a cumprir, pode ser que ele cresça, mas não acredito nisso, né. Só que ele tem um papel a cumprir no sentido de que ele vai provavelmente expor, né, com uma certa facilidade e fragilidades de uma candidatura de esquerda, e vai expor fragilidades de uma candidatura da direita, embora a gente saiba que ele tem uma concentração, até pela origem do estado que ele representa, um campo de centro-direita. Ele estaria muito mais alinhado, eventualmente, num segundo turno com Flávio do que com Lula, obviamente, né? Essa filosofia de ficar falando esquerda, centro-direita, centro-esquerda, direita, ultradireita, isso o eleitor nem está no xereré. Concordo. O eleitor Eu nem concordo. está nessa discussão. Ele se deixa muito levar pelas pesquisas, um dos fatores. Concordo Ele também. é arrastado pelas pesquisas. E aí, olhando esse cenário, o Caiado, eu somaria os votos do Caiado com os votos do Flávio Bolsonaro. Eu pergunto, vamos ter segundo turno ou não? Não, eu acho que a candidatura... Primeiro, as pesquisas estão indicando que nem Lula, nem Flávio têm votos suficientes para ganhar em primeiro turno, em qualquer cenário, tanto no momento em que Lula estava melhor, quanto neste momento que Flávio equilibra, e até em algumas pesquisas já aparece, né, numericamente à frente, embora a gente saiba que ali a margem de erro protege, digamos, essa diferença. Acho que nenhum dos dois campos tem ainda voto suficiente para a eleição em primeiro turno, né? E eu acho que a candidatura do Caiado, se a gente quiser olhar para isso, e aí é uma opinião minha aqui, ela ajuda a garantir o segundo turno, e a votação que ele fizer ajuda mais ou menos a dar uma delimitação de qual vai ser o caminho do segundo turno, né? Então, se a candidatura do Caiado cresce muito e ainda assim a eleição em primeiro turno entre Lula e Flávio permanece equilibrada, há um indicativo, pelo menos a priori, né, olhando o campo que Caiado representa, que não é o que o Kassab representa, nós temos que deixar isso muito claro, né? Caiado representa, embora o Silvio não goste, essa coisa do centro-direita, ou seja, mais caminhando para o lado do Flávio. O Kassab não representa isso, né? O Kassab é pragmático, né? Até aqui, né, tem uma outra expressão que se costuma usar. O PSD, quando surge, ele se diz totalmente de centro. De centro. E quando a gente olha, né, os cenários do PSD em diferentes estados, tem estados que o PSD vai estar com a esquerda, vai estar com Lula. Tem estados que o PSD vai estar com Flávio no segundo turno. No Rio Grande do Sul, né? ele vai estar com Lula? Eu acho que não. Acho que não. Quando eu olho para a forma como acho que não estará, né? Mas eu acho que o PSD vai deixar para tomar essa decisão depois que tiver definido o segundo turno. E essa eleição de São Paulo, agora, se vê pelas pesquisas recentes, né, de que surpreende o índice, a performance do Haddad nas pesquisas, me parece que deu um certo susto no Tarcísio. Isso teria... Como é que se vê essa eleição de São Paulo, que se diz assim, parecia liquidada, mas agora já não está liquidada? Mas eu acho que isso... Eu ainda acho que a eleição lá pró-Tarcísio ela é muito forte, é muito consistente, né? Conversando com pessoas em São Paulo, com clientes que a gente tem no escritório, de grandes empresas em São Paulo, a gente percebe que essa dinâmica aparente, assim, de estrutura do Tarcísio deve levar a eleição e talvez levar a eleição em primeiro turno. Tudo indica. Há um ingrediente aí que surgiu aí umas 2 semanas atrás, né? De uma insatisfação, né, do Flávio Bolsonaro com relação a algumas questões relacionadas à indicação do vice em São Paulo, que eles gostariam que fosse um vice do PL, e isso,
né? Por algum momento ali teve um ruído e o PL chegou a ameaçar botar uma candidatura, né, própria para concorrer também contra Tarcísio. E o Tarcísio que é o MDB. Até por uma questão de poder manter do seu lado também um pouco desse campo progressista de centro, porque ele pode ser importante. Lucas, mas assim, o quanto um vice, eu queria sair de São Paulo, senão não vai ter tempo para o Rio Grande do Sul. Eu quero falar o quanto a escolha do vice dos candidatos a presidente pode interferir na eleição. Eu acho que com relação ao Lula, salvo alguma... Quando nós conversamos, inclusive pensando no programa, tinha um cenário, eu acho que agora ele está mais solidificado, me parece que está meio que já fechada a questão de que Geraldo Alckmin permanece como vice de Lula, né? Lucas, mas eu preciso fazer uma questão. Tanto se fala em democracia, os partidos políticos têm convenções, os partidos indicam candidatos, os convencionais votam, escolhem, mas eu só escuto assim, ó, o Lula quer esse de candidato a vice. O Bolsonaro quer esse. Os candidatos a governador e os candidatos a presidente que escolhem. Não é o partido que escolhe. Mas isso o Nathaniel, que está com a gente no estúdio aqui, me ouviu falar disso essa semana, né? Esse processo de convenções, eu já fui presidente de vários partidos, né? Eu sempre brinco, até vou fazer essa brincadeira aqui, não tem problema, eu sempre disse que eu pertenço ao PDC, né, que é o Partido da Conveniência, né? Convenientemente, a gente às vezes está ali por uma questão de grupo de pessoas, de alinhamento político, de pensamento, né? Por que isso me parece que hoje é um problema? Nós não temos mais convenções. Onde estão as convenções? Vamos pegar aqui, vou pegar o caso PSD, tá? O caso PSD, vamos pegar aqui. Há um sentimento, né, do governador Eduardo Leite, né, que ele expôs no mesmo dia, ou no dia seguinte, quando o Kassab escolhe o Caiado. O Kassab escolheu o Caiado, não foi o partido, não foi o diretório, nada. Mas vamos aqui, ninguém fala disso aqui no Estado, né? Pelo menos não ouvi ninguém falar. Quem decidiu que vai ser o candidato a governador do governo e quem decidiu que vai ser o candidato a vice do governo? Teve uma convenção para escolher o Gabriel? Teve uma convenção para escolher o Hernani Polo, que acabou de entrar no PSD? Não. O modelo que o Kassab adotou para escolher Caiado é o mesmo que a direção do PSD aqui no estado adotou para escolher o candidato a governador e o governador a vice. Assim como o PP tomou uma definição de ir para o lado do Zucco, porque um dos planos da direção do PP é que a candidata a deputada Silvana fosse a vice, que não teria espaço para ser com o Gabriel. Não tem convenção. Não. Os acordos, os ajustes políticos, e aqui, deixando muito claro, eu não estou falando que esses acordos e esses ajustes políticos sejam ilegais ou estejam... Não estou falando disso. Eu só estou dizendo que, considerando que a lei eleitoral fala, né, considerando lá que o Código Eleitoral fala, considerando aquilo que a maioria dos estatutos dos partidos define, estabelece, esse processo hoje é só pro forma. Sim. Já está tudo certo e a gente vai fugir da convenção e só vai votar quem está de acordo. Nós temos as ditaduras dentro dos partidos. Os donos, Silvio, sim e não, mas de certa forma sim, mas não é isso, mas na verdade, assim, ó, certos, né? vamos olhar agora para a política municipal rapidamente, só para fazer o desenho em cima disso. Dentro de uma eleição municipal, os partidos vão se conversando, as lideranças partidárias vão conversando e vão definindo o pré-candidato a prefeito, a vice e tal. Chega para a convenção alinhado e apenas vai lá para a forma e formaliza aquilo lá. Acontece Lucas, também. Um outro ponto. Chega o Lula de Brasília e diz que o candidato ou a candidata a governador do Rio Grande do Sul da esquerda vai ser a Juliana Brizola. E esquece o PT, o partido dele, e obriga o PT a bater continência a favor do PDT, da Juliana Brizola, e tira o Edgar Preto do jogo. Como é que fica isso? Mas veja, Silvio, isso aí que é a questão. É uma coisa quando nós nos olhamos enquanto empresa, nos olhamos enquanto família, né? A outra coisa é quando nós olhamos política. Hoje, né, quando o Lula faz esse movimento, o que o Lula está olhando? Olha, a candidatura do Flávio está crescendo. E eu preciso que nos estados os meus palanques sejam fortes, sólidos, né, de forma que o projeto nacional
possa ficar de pé, possa ficar vivo, né? É óbvio que a gente sempre quer olhar para o nosso quintal primeiro, e eu não tiro aqui do Edgar. O Edgar não foi para o segundo turno na eleição passada por 2.500 votos. Ou seja, ele praticamente empatou com o Eduardo Leite, que tinha uma excelente gestão e que tinha um excelente trabalho. Ele praticamente empatou com o governador, que estava concorrendo à reeleição. Então é óbvio e é natural que o Edgar se sinta legitimado, né, a pleitear e ele não isto. desistiu. E ele não desistiu ainda. E o PSOL, que decidiu apoiar o PT, já disse, olha, que não vai. Se o PT apoiar a Juliana, nós estamos fora. Embora tudo isso, de novo, né, Lucas? Embora tudo isso. São discursos blefes do pôquer, né, da política. Exatamente. Então esse olhando é o jogo, para o né? Paraná um pouquinho. Paraná, Moro, Ratinho Júnior, como é que fica o Paraná? O Paraná, eu confesso que eu tenho acompanhado pouco, eu vi só o movimento que aconteceu lá, né, que com a filiação do Moro, né, ao PL, praticamente, né, todas as grandes lideranças do PL do Paraná saíram do partido, inclusive o presidente do partido, porque contrários a esse cenário. Vejam que movimento, que tomada de decisão do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de levar o Moro para o partido, considerando que o Moro, em algum momento, tentou ser um dos algozes, inclusive, de Bolsonaro, e tá tudo certo. E eu ainda não sei qual será o reflexo desta decisão, né, do PL de trazer o Moro de volta, que possivelmente possa fortalecer a candidatura, né, do representante do grupo do Ratinho. Só que esse acordo de cúpulas, às vezes o eleitor nem dá bola. Concordo. Até que ponto o eleitor vai levar em conta essa debandada de 48 prefeitos, dirigentes, deputados. Eu quero o Moro de governador. Vocês se acertem entre vocês. Para mim, tanto faz. Eu concordo, mas eu acho que o resultado de mérito ele não é tão simples assim, porque as lideranças, se vereadores, prefeitos, deputados estaduais começa a arregaçar as mangas, não fossem importantes, as pessoas não vinham aqui correr atrás dos vereadores para pedir voto. E aí nós podemos pegar o exemplo da eleição de Germano Rigotto lá em 2002, que começa pequenininha e graças à força do MDB no estado, ele é governador. Com Sartori aconteceu, com a Ieda aconteceu, PSDB, mas muito mais com o apoio do MDB na base. Agora, essa da terceira via funcionou muito no Rio Grande do Sul. Sim. E assim, ó, nós não podemos descartar essa hipótese agora, né? Tá todo mundo olhando o Zucco, Juliana Brizola, Edgar Preto, o próprio Gabriel, que é o candidato da situação. Nós temos 4 forças. Como vai ser o nível dessas medições de forças? E depois o segundo turno. Mas o próprio governador, né? Porque o governador no cargo continua se tornando uma quinta força representativa dentro da política agora. Né? Exatamente. E aí tu puxando... e o Maranata? PSDB, com uma grande gestão em Guaíba. Pois é, que é outro desafio, né? O PSDB, inclusive, né, agora nos ajustes, acabou, inclusive, tendo um incrementozinho de bancada, né? O PSDB acaba se fortalecendo num momento exatamente das instabilidades, porque os movimentos do Kassab geram insatisfações, né? Por quê? Porque o PSD infla. Inclusive foi cogitado a volta de Eduardo Leite ao PSDB. Ao PSDB, foi ofertada a ele a possibilidade de, inclusive, ser candidato a presidente. Né? Pelo Aécio Neves. Mas, né, obviamente, difícil. Eu acho que a candidatura do Maranata ele é um processo apenas de reconstrução do partido. Né? Eu acho que o presidente da Câmara de Vereadores em Porto Alegre, o Moisés, que é o presidente do partido, está fazendo um movimento de reconstrução. Né? Talvez se a ex-prefeita Paula, né, agora ex-secretária também, que está saindo para concorrer, tivesse ficado, talvez teria ali um espaço de reconstrução de o PSDB estar junto nessa composição de Gabriel e Polo, né? Mas o PSDB também precisa, para sua própria sobrevivência, aí nós temos um problema todo aí, né, da votação mínima que tem do quociente eleitoral que precisa obter,
né, tem das muita cotas que coisa. são que ser atingidas. Então, algumas candidaturas, né, acabam o Novo precisa manter candidaturas em algum momento, né, o PSOL e o PSTU precisam manter candidaturas, porque se eles não tiverem cotas, eles acabam nem conseguindo eleger seus parlamentares. E aí daqui né? a pouco acabam ficando de fora do processo. Mas já partindo aqui para a região, né? Pelo nosso levantamento, e foi quinta, o Matheus Trojan, prefeito de Mussum, agora ex-prefeito, ele renunciou ao cargo, passou para o vice-prefeito, se mantém no MDB e vai para a convenção como pré-candidato. E poderemos ter no MDB aqui da região 2 candidatos a deputado estadual. Eu ainda colocaria aqui, porque lateralmente alcança votos aqui, ainda o Edvilson, né? Sim, Edvilson Brum, sim, Edvilson que vem do Rio processo. Pardo para cá, né? Mas eu digo assim, com domicílio eleitoral no Vale, né? Matheus Trojan e Roberto Lucchesi, MDB. O PT vem com Maneco Hassen, tá? O PSDB, o Darlan Bellini, concedeu entrevista, a primeira e exclusiva para Popular na semana, ele se coloca então como pré-candidato dentro do PSDB e já faz esse discurso de reconstrução do partido em nível estadual. PL, a princípio temos o vereador de Lajeado, que concedeu entrevista, o Ramatiz, mas também o André Benoit, que é um nome forte lá na política de Lajeado e da região, tem possibilidade. União Brasil, no ano passado, o Fabiano Dil, de Estrela, se lançou pré-candidato, mas ao que me consta teria já feito um movimento de recuo. Para federal, democrata o Felipe Dil, o MDB o Carlos Ranzi e recentemente também numa reportagem feita pela nossa equipe, Volney Zancanaro, vereador em Estrela, pré-candidato pelo PP. E aí me estranha muito PP sem pré-candidato anunciado, sendo que na última eleição para deputado o PP teve 3 candidatos aqui na região. Mas acho que o PP anunciou agora o rapaz aquele que era do Big Brother, né? Acho que foi anunciado. O Jonas? Acho que foi anunciado aí na semana passada, pelo menos foi anunciada a filiação como uma potencial candidatura pelo PP a deputado estadual, né? Então tem essa notícia também já circulando, né? Qual foi a tua primeira filiação partidária? Qual é o partido? Eu fui filiado a primeira vez ao PDS. Dia 21 de janeiro de 1992, no dia do temporal que destruiu Bom Retiro. Tá, e quanto tempo ficou no PDS? Fiquei até 2004, 2005. Depois? Depois eu me filiei. Em 2005 eu fui para Brasília, eu me filiei ao PT. Depois eu fiquei um tempo. Não, depois eu fiquei um tempo sem partido, quando eu saí. E depois eu voltei aqui e acabei me filiando ao PL, quando o deputado Chilini me indicou para ser secretário de Estado. Filiou ao PL. E me desfilei no mesmo dia bem que o no início Bolsonaro do programa se filiou. você falou do Partido da Conveniência, é isso? Partido da Conveniência. É porque quando se pense o seguinte, quando você é um político técnico, né, eu geralmente sou convidado para as funções não por ser político, mas por ter talvez capacidade técnica de execução, né, tanto pela minha formação, pelas pós-graduações que fiz, por tudo aquilo que me dediquei à minha vida profissional. E via de regra, quando você é convidado para uma função, né, o partido quer ter uma identidade no seu indicado, né? Então, às vezes é muito comum e muito recorrente que a gente tome essas decisões, e se a gente for na política regional aqui, praticamente são raros os casos de pessoas que ficam num único partido. E isso também tem muito a ver com os grupos locais, né? Eu sempre tive muito vinculado aos grupos locais de Bom Retiro. Então, saiu um grupo político novo que a gente achava que era importante para concorrer à eleição da cidade, então vamos lá, qual é o partido disponível? Esse, hoje, né? Você é presidente do União Brasil. União Brasil vai apoiar quem para governador e vai apoiar quem para presidente? Pois é, voltamos para aquela questão da convenção, né? O presidente estadual do partido, né, que vem à minha cidade nem me visita, né, e leva emenda para outros partidos, decidiu que ele vai apoiar o Gabriel. Mas o partido está federado com o PP, que é o aliado que vai indicar o vice do Zuco. Repete, o presidente estadual visita Bom Retiro e não conversa com você? Inclusive entrega as emendas para um candidato de outro partido, né? Então, quando eu digo eu ainda estou no presidente, eu estou aqui dando um indicativo, talvez em primeira mão. Falou do estadual e do nacional. Não, do nacional, o Rueda, que é o presidente, eu nem tenho muito contato, mas o União Brasil Nacional também está dividido, né? Se você olhar a Semineto, o Rueda, eles têm uma linha de entendimento. Deputados do União Brasil da região Nordeste
principalmente porque lá há um alinhamento de esquerda mais forte e as candidaturas de esquerda são muito mais fortes. Aí você vai, por exemplo, para Pernambuco, né? E eu sempre digo aqui, queremos falar de futuros presidentes do Brasil, olhem para João Campos, que vai se eleger provavelmente governador pelo PSB em Pernambuco, filho de Eduardo Campos, né? Que ia ser presidente da República se não tivesse sido abatido, né, naquele trágico acidente aéreo. Nós estamos falando aí de uma grande liderança nacional que está surgindo num campo de esquerda. Você usou a palavra se não fosse abatido. Não, abatido aqui não nenhuma ilação aqui, apenas, né, foi abatido em voo, mas assim, foi acidente aéreo, uma morte inesperada, na verdade. Temos ainda 1 minuto. Com relação às candidaturas do Vale, candidaturas viáveis entre estas? Eu tenho feito uma defesa, né, intransigente, que a gente tem que escolher, e com todo respeito a todas as candidaturas, uma delas. Escolher uma candidatura para federal e 2 para estadual, e eu acho que uma de cada campo, né, embora o Silvio que não goste da expressão, né, porque nós não sabemos quem vai ganhar a eleição, né, então pode ser mais à esquerda, pode ser mais à direita, e nós temos bons candidatos, né, e talvez temos uma boa candidatura num campo mais à esquerda, talvez uma das poucas, inclusive. Eu acho que o Maneco é um pré-candidato importantíssimo, né, pelo que representa, né, pela votação que já fez. Foi detalhe na última que não se elegeu. Né, e acho que do outro lado nós temos aí talvez 2 ou 3 candidaturas, né, que também podem se tornar viáveis, né. Acho que a presença, e aqui me perdoem falar, a presença, né, de mídia que o Lucchesi teve ao longo da questão das enchentes e de ser um dos protagonistas da cidade de Lajeado, que é uma das cidades polo em termos de população, em termos de eleitores, é uma candidatura muito robusta, né? E eu acho que no campo para federal, quando a gente pensa, né, a candidatura do Hanzi, ela é a candidatura com mais eco, pela própria votação que ele fez para prefeito de Lajeado, não ganhou, mas fez uma votação muito expressiva, chegou lá na reta final, inclusive numa pesquisa estava à frente da candidata da prefeita Gláucia, né? Então acho que esses são caminhos, né? Mas obviamente que eu não estou dizendo que tem que ser eles, né? Mas eu acho que a gente não pode abrir mão de votar nos candidatos da nossa região, né? Nós precisamos fortalecer as candidaturas aqui. Nós temos 5 secretários de Estado, chegamos a ter 6 secretários de Estado durante o governo Leite, e não temos um deputado. Para dizer que não temos deputado em Venâncio Aires. Mas nós temos 50 assessores parlamentares de deputados que não são da região que vão buscar votos aqui. Não, a gente sabe disso, mas por isso que é o nosso papel, talvez eu como comentarista, o papel de vir aqui e dizer, porque eu posso dizer, talvez o Grupo Popular, as outras emissoras da região não se sintam ainda à vontade de poder fazer o que muito nos Estados Unidos já se faz, que é ter uma posição, porque mas nós, Grupo Popular, temos claro, vote em candidato da região. Nós temos há 8 anos essa posição, tanto é que nos debates nós sempre trouxemos apenas os candidatos com domicílio eleitoral na região. Perfeito. E Lucas, eu sei que tu está com o tempo estourado, mas assim como nós temos que fazer um esforço imenso, eu sei que tu está trabalhando nisso já, de trazer os candidatos a governador aqui para a região. Eles têm que vir aqui debater. Nós estamos falando aqui de 500 mil de eleitores, nós estamos falando de um PIB gigantesco, uma das regiões mais ricas do estado. O debate lá no Colégio Teotônio. Vamos promover. Vamos lá, 9 horas em ponto. A gente vai continuar agora no cafezinho. Laron e Logan, obrigado. Luiz Roberto, obrigado pelos minutos aí no Show de Bandas. A todos um ótimo sábado.